entra no ar a voz do Evangelho. Nesta noite, eu quero compartilhar com os nossos visitantes que estão sempre nos visualizando, nos dando o prazer de visualizar o nosso canal, A Voz do Evangelho. Eu quero trazer um título: Dois homens e duas escolhas. Muitas das vezes nós erramos, o homem erra em suas escolhas, para boas ou ruins, positivas ou negativas. O pai e uma mãe, geralmente ele quer sempre o melhor para os filhos, para o filho, para a filha. Nós pais queremos sempre ver os nossos filhos numa boa posição, bem empregados, formados, bem casados. Este é o desejo de um pai, ou melhor, dos pais. Mas muitas das vezes, os filhos não querem tomar esse aconselhamento, o bem-estar deles. Eles querem fazer as suas escolhas. Quando passa de 21 anos, e 25, e 27, 28, 30 anos, eles vão fazendo as suas escolhas. Quando são pequenos, adolescentes, nós ali, juntamos ali, nós sempre aconselhando e falando, isso e assim, coisa e tal. Mas quando os filhos crescem e tomam rumo do mundo, né? Então, a escolha é deles. Então, nós temos um caso aqui de dois homens, de Abrão e de Ló. Eles estavam em suas terras quando Deus chamou Abrão. Deus chamou Abrão. Mas Ló percebeu que Deus tinha uma promessa na vida de Abrão. Ló era sobrinho. Ló, ele entrou na fila, ele entrou também para seguir Abrão. Certamente ele ouviu, né, alguns comentários ali de família, e Abrão deixou a sua terra natal, juntamente com seu sobrinho, família, a terra de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, e ali começaram a caminhar. E Abrão tinha uma promessa da parte de Deus. Abrão, ele não chamou a Ló. Ló o seguiu. E aqui vai dizendo: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Parentes, né? Abrão, ele amenizou a situação porque estava havendo contenda, desencontros, brigas, né? Aqui só não fala de morte, né? Mas havia briga, contendas e coisa e tal entre seus empregados, com o empregado de Ló, que cresceu, né? Ficou pequeno. E Abrão, muito sábio, ele queria entrar em contenda com o sobrinho, né? Então ele equilibrou a situação e resolveu ali se apartar de Ló. E vai dizendo: não está toda a terra diante de ti?
Ei, pois aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão deu opção a Ló. Abraão não disse, olha, eu vou ficar com essa terra e tu vais ficar com esta terra. Abraão deu a ele opção para escolher. Mas Ló, ele visualizou a terra. Você visualizou, a terra era fértil, era uma campina fértil, e Ló, eu quero essa aqui. E Abraão aceitou e ambos se separaram. E vai dizendo, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, fértil, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aquela região de Sodoma e Gomorra é hoje o Iraque atual. Então, no versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Aí alguém vai dizer, mas irmão Aloísio, o que o senhor quer dizer dentro desse contexto? O que eu quero dizer é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós visualizamos. Ló, ele só visualizou, ele não procurou saber, verificar, sondar. Porque antes de nós fazermos uma escolha, de preferência a escolha certa, para não fazer o errado, nós temos que procurar saber, tomar orientação de pessoas mais capacitadas, mais gabaritadas. O que acontece quando nós erramos na vida é a falta de experiência. E na medida que nós vamos galgando na vida, nós vamos tomando experiência. E quando nós tomamos experiência, nós erramos pouco e acertamos mais. É isso que a palavra está dizendo. Ló, ele só visualizou. E mais lá para frente, nós vamos entender que Ló, ele foi raptado. Houve uma guerra ali naquela região. Sodoma e Gomorra também participou da guerra. Ló foi raptado com sua família. Abraão teve que socorrê-lo. E mais para frente, o Senhor avisou a Ló que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque aquele povo era perverso, aquele povo era ruim. O anjo foi lá avisar, e diz a palavra de Deus que só quem salvou-se foi só Ló e as suas duas filhas. A mulher ficou pelo meio, ela parou. A mulher de Ló, ela até fugiu da destruição, do caos,
mas ela ficou no meio do caminho. Ló e as duas filhas conseguiram fugir. Então, nós temos que tomar cuidado com certas escolhas, principalmente quando nós somos o cabeça, o centro, o chefe do lar. Para os demais que estão nos seguindo, família, venha a ser destruída por maus escolhas. O chefe da casa, o supridor. E Ló, por maus escolhas, a família dele foi sucumbida. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída. E Jó, quando esteve ali, antes de Sodoma e Gomorra ser sucumbida, ele até foi juiz, né? Quando aqueles homens maus queria ter relação com as filhas dele, né? Ele foi juiz ali. Então, que nesta noite, eu, você, nós possamos saber fazer as nossas escolhas. Não importa a idade. Eu sou jovem, sou adolescente, eu ainda não sei fazer escolha. Mas é na juventude, é na adolescência que tem que saber fazer as escolhas boas. Já tenho uma certa idade, eu fiz uma má escolha. Fez porque quis. Porque o homem, quando está numa certa idade, vamos colocar aí por baixo, 40, 50, 60, 70, 80, se fizer maus escolhas, o que quis fazer. Quando é adolescente, quando é jovem, ainda foi jovem, não soube escolher, né? Escolheu mal. Mas quando você já é um senhor, uma senhora, 40, 50, até 30 mesmo, 60, 65, 80. É a mesma coisa eu, um homem com 67 anos. Eu tenho que saber, eu tenho que verificar o tipo de escolha que eu vou fazer para mais tarde não dar com os burros na água, como diz nos antigos, quebrar a cara. Que Deus nesta noite possa te abençoar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nesta noite possa te inspirar, possa te dar sabedoria, te aclarear a mente, para que você possa fazer boas escolhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta noite, te agradecemos porque o Senhor, pelo teu Espírito Santo, tem nos dado sabedoria, tem nos orientado, tem nos inspirado a fazer boas escolhas. Porque quando nós fazemos más escolhas, não é o Senhor, mas sim nós que erramos em não fazer as boas escolhas. Em nome de Jesus. Boa noite e até quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Até lá!